Olá, pessoal! Uma noite abençoada para todos vocês. Sejam todos bem-vindos a esse encontro que é a leitura da Bíblia, que acontece toda segunda-feira às 18 horas. Eu hoje farei a leitura do Salmo 37, que fala sobre a prosperidade dos pecadores acaba e somente os justos serão felizes. Salmo de Davi. Salmo 37 diz assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o seu coração, o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados. Mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxarão da espada e entesaram o arco, para derribarem o pobre e necessitado, e para matarem os de reto caminho. Mas a sua espada lhes entrará no coração, e os seus arcos se quebrarão. Vale mais um pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos retos, e sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros, desaparecerão e em fumaça desfarão. Os ímpios tomam emprestado e não pagam, mas o justo se compadece e dá, porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço e agora sou velho,
Mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Compadece-se sempre e empresta, e a sua descendência é abençoada. Aparta-te do mal e faze o bem, e terás morada para sempre. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre. Mas a descendência dos ímpios será desarraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala da sabedoria, a língua fala do que é reto. A lei do seu Deus está em seu coração, os seus passos não resvalarão. O ímpio espreita o justo e procura matá-lo. O Senhor não o deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra. Tu o verás quando os ímpios foram desarraigados. Vi o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal. Mas passou e já não é. Procurei-o, mas não se pôde encontrar. Nota o homem sincero e considera o que é reto, porque o futuro desse homem será de paz. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, e as relíquias dos ímpios todas perecerão. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. É o Senhor, e o Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele. Eu acabei de ler agora o Salmo 37. Os Salmos, né, eu fiz uma pesquisa, fiz um estudo. Assim como eu faço a leitura da Bíblia aqui com vocês, eu leio, eu pesquiso, eu estudo, né? Tenho estudado e eu venho aqui fazer essa leitura para compartilhar esse conhecimento juntamente com vocês. Uma forma de agradecer a Deus por todas as bênçãos que Ele faz, todas as maravilhas que Ele faz na minha vida. E Deus colocou no meu coração esse desejo de ler a Bíblia e compartilhar com vocês. E então, o estudo, né, que eu tenho feito, que eu trago aqui essa leitura, os salmos foram escritos, pelo que eu li, grande parte dos salmos foram escritos por Davi, né? E aqui o Davi fala, né? Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão, né? Isso é um relato de Davi. Isso aqui foi escrito por Davi. O Salmo 37 foi escrito por Davi, assim como outros salmos também. E o que seria o ímpio? O ímpio é aquele homem mau, perverso, aquele homem que debocha de Deus, que não acredita na justiça de Deus, que acha que todo o mal que ele fizer para o seu semelhante, para o seu próximo, vai ficar impune, vai ficar por isso mesmo. Só que não é assim que acontece. O ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes. E o Senhor rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia.
Deus permite, Deus dá livre-arbítrio para que todas as pessoas possam seguir os seus caminhos. Deus dá a liberdade para que cada um seja do jeito que achar melhor. Dá ali a liberdade para aquelas pessoas serem mais e aquelas pessoas serem boas. Existe os 10 mandamentos, existem os ensinamentos que Deus deixou aí pra gente através da Bíblia, que eu costumo dizer aí que é um manual de instruções para a nossa vida, né? E se Deus ordena que nós amemos uns aos outros, por que ainda existem pessoas que fazem o mal, né? Porque são pessoas ímpias, são pessoas perversas, são pessoas que não acreditam na justiça de Deus. Portanto, lá na frente, Deus dá a resposta. Deus dá a resposta de tudo que a gente faz na nossa vida, sejam coisas boas ou sejam coisas ruins, nada fica sem resposta. E mais, aqui no Salmo 37, o versículo 16 fala: vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios, né? O que vale mais? Vale mais o pouco que os justos, né, que são os homens bons, os homens tementes a Deus, obedientes, valem muito mais o pouco que os justos têm do que as riquezas dos ímpios, porque a gente deve acumular riquezas dos céus e não riquezas da terra. Claro que nós precisamos de bens materiais, mas a gente nunca deve colocar bens materiais acima de qualquer coisa. Primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e depois as outras coisas vos serão acrescentadas, né? Então o Salmo 37, ele fala o quanto é maravilhoso andarmos em comunhão com Deus, seguirmos obedientes, sermos pessoas boas. Olha, já começa aqui. O Salmo 37 já começa assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam iniquidade, né? O Salmo diz para que a gente não se indigne com os malfeitores. Eu sei que é uma coisa difícil, nós somos seres humanos, nós somos pessoas de carne e osso, temos sentimentos, e é muito difícil a gente não se indignar. Mas, se indignando ou não, a gente sabe que a justiça de Deus sempre será feita, né? No momento certo, Deus vai dar a resposta para os ímpios, que são os maus, os perversos, os desobedientes, aquelas pessoas que debocham do poder de Deus, do amor de Deus, que debocham dos ensinamentos de Deus, sabe? Então a gente não devemos e não precisamos nos indignar por causa dos malfeitores. Não sejamos, justiça na vida de ninguém. Deixa que Deus cuida dessas pessoas, porque se há uma justiça que não falha, é a justiça de Deus. E a gente também não deve ter inveja daqueles que praticam iniquidade. Pessoas malvadas, perversas, pessoas que não respeitam as leis de Deus, essas pessoas, elas são dignas de pena. Por mais que seja difícil, o correto, o certo, o que a gente deve fazer é orar por elas, porque lá na frente elas terão um retorno. E o retorno do ímpio, a resposta de Deus para o ímpio, não é nada agradável. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Para aquele que crê, que confia, que caminha com Deus, nada faltará, né? Já está escrito aqui no Salmo 37. Nada faltará. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o seu coração. Quando a gente entrega os nossos caminhos ao Senhor, para que Ele cuide da gente,
quando a gente confia a nossa vida, os nossos planos, os nossos caminhos, as nossas riquezas, que é família, que é o nosso dia a dia, o nosso trabalho, quando a gente confia para Deus, Ele faz o melhor. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco, né? E o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxaram da espada e entesaram o arco para derribarem o pobre e necessitado e para matarem os de reto caminho. Mas a sua espada lhes entrará no coração e os seus arcos se quebrarão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá, porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Pessoal, vale muito a pena caminhar com Deus, vale muito a pena essa parceria com Deus, essa comunhão, sermos obedientes, sermos tementes, sermos pessoas justas, retas, andar num caminho reto, seguir os mandamentos, porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será desarraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala da sabedoria, a língua fala do que é reto. A lei do seu Deus está em seu coração, e os seus passos não resvalarão. O ímpio espreita o justo e procura matá-lo. O Senhor não o deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Versículo 34 é um versículo que a gente conhece, né? E muito. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra. Tu o verás quando os ímpios foram desarraigados. Vi o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal. Mas passou, e já não é. Procurei-o, mas não se pôde encontrar. Nota o homem sincero e considera que é reto, porque o futuro desse homem será de paz. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, e as relíquias dos ímpios todas perecerão. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. E o Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele. Como é maravilhoso andar no caminho
nos caminhos retos, nos caminhos justos, sermos filhos obedientes, tementes. Não devemos nos irar. A gente não tem que nos indignar. Eu sei que é difícil, a gente vê muita gente fazendo muita maldade nesse mundo. Mas tenha certeza que a justiça de Deus, ela não falha. E Deus cuida dos filhos obedientes. Deus cuida da gente. Deus ama a gente. Tudo que Deus quer é que sejamos filhos obedientes, para que Ele possa cuidar, para que Ele possa abençoar. Pobre daqueles homens, daqueles seres humanos ímpios, aqueles seres humanos que têm ruindade em seu coração, que deseja fazer o mal. Lá na frente, muitas das vezes a gente acha que a pessoa está cometendo maldades em cima de maldades e nada acontece, a pessoa vive bem. Às vezes a pessoa vive numa condição financeira maravilhosa e algumas pessoas até pensam assim, nossa, mas fazer o mal deve ser bom, porque olha lá a pessoa como vive bem, vive numa mansão, tem carro do ano, carro caro, bom emprego. Mas as riquezas verdadeiras que Deus tem pra gente são outras, não são bens materiais. Bens materiais nós precisamos sim, mas a riqueza de caminhar com Deus é a paz, é a tranquilidade, é poder ser cuidado, é poder ser protegido por Deus, é poder ter aquele diálogo aberto com Deus, aquela oração direta. Deus ouve a oração dos justos, né? E os ímpios são pessoas infelizes, porque pessoas felizes que têm Deus no coração não cometem atrocidades, não cometem maldades. E esse tipo de pessoa a gente tem que orar, a gente tem que pedir para Deus ter misericórdia. Então o Salmo 37 fala sobre isso, né? Aqui o Davi fala, fui moço e agora sou velho. Então, quer dizer, durante toda a vida dele, ele nunca viu um justo ser desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Porque Deus cuida da gente nos mínimos detalhes. Aquele que anda com Deus, caminha com Deus, segue os mandamentos, se erra, se arrepende. Deus cuida, Deus não desampara, não deixa faltar nada. E o Senhor ajudará e os livrará. Livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele. Todos que confiam em Deus, que entregam os seus caminhos ao Senhor, Ele fará tudo que for necessário para que aquela pessoa tenha paz e não falte nada. É muito bom a gente se sentir protegido, amado, querido por Deus. Aquela companhia, no momento de oração, a gente conversar com Deus e Deus dar aquela resposta que a gente precisa. Se você que está aí me assistindo, está passando por um momento difícil, um momento de angústia, um momento de desânimo, um momento de depressão, até mesmo um momento de incredulidade, muitas pessoas estão passando aí por momentos difíceis e muitas das vezes, nesses momentos difíceis, a pessoa pensa assim, meu Deus, o Senhor me abandonou, o Senhor não me ama mais. Busque ao Senhor que Ele é com você, Ele é contigo. Busque, ore, converse com Deus em pensamento. Não precisa falar, até porque, né, quando a gente conversa com Deus em pensamento, não há força espiritual maligna que saiba o que a gente está conversando com Deus em pensamento, né? Porque
O inimigo, né, ele não tem acesso ao nosso coração, ele não tem acesso aos nossos pensamentos, mas Deus tem. Então, se você está passando por um momento difícil, até mesmo, né, como eu falei, um momento de incredulidade, converse com Deus em pensamento, peça para Deus uma resposta, um sinal do que você tem que fazer para fortalecer essa comunhão, porque a partir daí, para que a partir daí você consiga seguir firme ali a sua caminhada com Deus, que é a melhor coisa desse mundo, é a gente poder contar com os cuidados de Deus, mas para isso a gente tem que fazer a nossa parte. Não adianta a gente ter maldade no coração, desejar o mal, fazer o mal e achar que Deus vai apoiar isso. Deus vai rir, né? Assim como está escrito aqui: o Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Converse com Deus, peça para Deus acalmar o seu coração, peça para Deus dar uma resposta, aquela resposta que você tanto precisa, para que você siga a sua caminhada em paz. Confie nele e o mais ele fará. Confie os seus caminhos, confie os seus planos, confie a sua vida, que o mais ele fará. O Senhor, ele nunca desampara aqueles que o ama, né? E é isso, pessoal. Olha, eu sempre falo aqui que eu decidi fazer a leitura da Bíblia como forma de gratidão. É uma forma, além de levar a palavra de Deus pelas minhas redes sociais, eu sempre peço a Deus para que as minhas lives, os meus vídeos, ele chegue naquelas pessoas que estão precisando de uma palavra, aquelas pessoas que estejam precisando aí de consolo, que estejam precisando aí conhecer a palavra. Eu peço para Deus colocar no meu coração a leitura. Que leitura eu devo fazer, né? E o meu intuito aqui é, além de agradecer a Deus por todas as maravilhas que Ele faz na minha vida, pelo cuidado, pelo carinho que Ele tem comigo, eu também tenho o desejo assim, de ajudar outras pessoas a conhecerem o amor de Deus, que é simplesmente maravilhoso. Eu não sei como uma pessoa consegue viver sem essa comunhão com Deus, sem saber que existe um Deus que cuida da gente 24 horas por dia. Então, assim como eu conheço pessoas que vivem essa comunhão, eu também conheço pessoas que não. Então, são essas pessoas que eu peço para Deus que eu alcance, né? Para que essas pessoas conheçam esse amor, que essas pessoas conheçam essa caminhada. E a palavra de Deus diz: ide ao mundo e pregai o evangelho. E eu estou fazendo a minha parte com muito amor, muito carinho, muita gratidão, porque nós temos que fazer o bem, nós temos que ajudar sem esperar nada em troca. A gente tem que fazer o bem, ajudar, seguir os mandamentos, de verdade, verdadeiramente, para agradar a Deus, sem esperar nada em troca do ser humano. Porque nós, seres humanos, somos falhos, alguns são ingratos. E se a gente for fazer o bem esperando o retorno do outro ser humano, a gente vai se frustrar, vai se decepcionar, vai sofrer. Então, é fazer o bem sem olhar a quem, sem esperar nada em troca e esperar somente que Deus abençoe nossa vida, nos dê paz, nos dê o seu amor e nos dê os seus cuidados, tá? Bom,
eu espero ter ajudado. Gratidão a Deus aí por mais esse encontro. Gratidão a vocês que me assistiram. E fica aí mais essa leitura, mais essa mensagem, tá bom? Eu me sinto muito feliz, muito grata por poder estar aqui fazendo a leitura. E tomara que eu tenha ajudado. Espero ter ajudado aí alguém, tá bom? Então é isso, pessoal. Gratidão, gratidão sempre, tá? Muito obrigada e até a próxima.